Eu tenho certeza absoluta que vocês que acompanham aqui o canal regularmente já estão de saco cheio de ouvir o Ed repetindo a mesma coisa 1 milhão de vezes por dia. Os vazamentos da delação do Mauro Cid são falsos. Balaio de mentiras. Cortinas de fumaça para esconder o desastre que é o desgoverno. Não viu falando isso? Pois é, exatamente. Vocês estão de saco cheio? Escreva aí nos comentários. Agora, a gente tem a confirmação oficial de que sim, tudo mentira. Quem disse isso foi o procurador, o relator responsável pela investigação em cima da delação do Mauro Cid. Ele não é bolsonarista, ele deixa isso muito claro na entrevista e o histórico dele prova isso também. E agora? O que vai acontecer com a imprensa tradicional que continua publicando esses supostos vazamentos? Isso aí, né, gente? Se o Brasil fosse um país sério, não existiria inquérito das fake news. Mas em existindo inquérito, teria que colocar todo mundo lá dentro e tirar a direita inteira, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Vou trazer aqui para vocês as informações completas a respeito dessa entrevista. A gente vai ler juntos aqui um trecho, que, na minha opinião, é o mais importante. E aí, né? Vamos ver o que acontece. Mas antes, alguns subtemas aqui tão importantes quanto, tá, pessoal? O primeiro é esse aí. O Lula dizendo que o ministro de portos e aeroportos dele não sabe onde ficam os portos e aeroportos do Brasil. Ah, porque ele é novo, porque ele chegou agora, os outros ministros estão aí desde janeiro. O cara tá lá há mais de um mês, cara. O cara é ministro dos portos e aeroportos e depois de mais de um mês não sabe onde ficam os portos e aeroportos. Isso é ridículo. Ridículo. Detalhe aqui, tá? É do Republicanos, mesmo partido do Tarcísio, da Damares, do Zuco, do Cleitinho. Tudo bem, a gente sabe que o PL não é exatamente o partido ideal para abrigar a direita do Brasil, mas é o menos pior, né? Pelo menos não tem ministro no desgoverno. Então tá lá, um incompetente, né? Eleito na aba do Jair Bolsonaro, na aba de um partido que se vende como conservador, né? E tá aí fazendo parte desse desgoverno, não sabe como foi parar lá, né? Tá na cara, né, que ele não é especialista, não é técnico, não é um ministro técnico, e fica aí o questionamento para o Marcos Pereira, né, o dono do partido, o pastor, que disse que continua sendo oposição mesmo tendo um ministro no governo. O Brasil realmente é um país muito peculiar, né? Você aí, que é da igreja do Marcos Pereira, né, troca uma ideia com o teu pastor, vamos ver como é que ele vai tentar te enrolar para explicar isso aí, né? E falando em ministro do Lula, o do desenvolvimento agrário, o Paulo Teixeira, usou o blackout que aconteceu em São Paulo por conta das tempestades e tal, né, para falar mal das privatizações. Vamos esclarecer uma coisa aqui, pessoal. Privatização de monopólio é uma coisa meio, né, não é uma solução, para mim, das melhores. Tem que ter livre mercado, tem que ter competição entre fornecedores de energia. Aí sim a gente vai ver a privatização funcionando de verdade. Aí o cara se aproveita de uma exceção, né, porque demorou muito para restabelecer energia em alguns bairros e tal, para tentar desqualificar, né, um instituto que funciona de maneira muito eficiente, né, muito eficaz, na imensa maioria dos casos, né, que é a privatização agora. É isso, tem que oferecer a competição, senão a acomodação, né, impera. Mas é isso, a esquerda é oportunista, né? Ela gosta de se apegar a coisas que podem acontecer, né? O socialismo nunca foi implementado de maneira plena, né? Por isso que não tem nenhum case de sucesso, né? Tipo, dá certo, agora tem que implementar isso aí do jeito. Como é que é isso? Todos os países do mundo têm que implementar o socialismo para que, né, a coisa funcione de verdade. Né? E aí eles se apegam também às exceções. Eu só queria deixar aqui um lembrete ao senhor Paulo Teixeira, né? Porque semana passada a colega dele, ministra, a irmã da Marielle, disse que buraco negro era uma expressão racista, né? Blackout seria, nesse caso, também uma expressão racista, né? Blackout, né? Significa o quê? O preto saiu, né? Tá tudo escuro, né? O preto tá fora. Então, eu queria que ele pedisse desculpas publicamente aqui à irmã da Marielle por esse comentário inaceitável, racista. Racistas não passarão, Paulo Teixeira. Aliás, você, né, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, devia estar de olho nisso aí que está no canto da tela.
Eu vou deixar o link dessa matéria lá embaixo, no primeiro comentário, tá? Explica direitinho o que está acontecendo lá no Pará. Antes mesmo do marco temporal, né, ser aprovado ou não, né, o governo Lula está promovendo desapropriação de terra torta e à direita no Pará, que é o segundo maior produtor de carne bovina do Brasil. Tem gente sendo presa porque se recusa a deixar suas terras. Tá aí, né? Ministro do Desenvolvimento Agrário, tu não entende nada de privatização e o que tu deveria entender, né? Que é isso aí, você tá completamente alijado dessa situação, né? Explica aí pra gente o que tá acontecendo, as imagens que estão pipocando na internet e que a Globo, né? Infelizmente se recusa a mostrar. Agora vamos falar rapidinho aqui sobre Israel, pessoal, antes de adentrar no tema principal. Primeiro eu queria mostrar para vocês essa matéria aí no canto da tela. Quem acompanha aqui o canal, né, também já me viu repetir isso várias vezes. Não tem como você oferecer um cessar-fogo porque é a oportunidade para o Hamas de se reagrupar, né? E foi exatamente isso que disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Ele disse exatamente a mesma coisa. Se você oferece um cessar-fogo ao Hamas, eles vão se reagrupar. Funciona, pessoal, como um intervalo de uma luta de MMA, por exemplo, ou de boxe, né, entre um round e outro. Você está vendo o sujeito lá apanhando. Tem um intervalo, o cara dá aquela respirada, né, coloca aquele gelinho ali na nuca, milagroso, né, coloca aquela vaselina ali nas feridas para dar aquela escorregada, e o cara volta, né, e muitas vezes consegue virar a luta e vencer. Você não pode deixar o inimigo respirar. Ah, mas tem as pessoas inocentes que estão sofrendo ali. Em primeiro lugar, nem todas essas pessoas são inocentes. A gente já viu uma série de imagens dos primeiros dias de ataque, civis debochando dos reféns, né? Tem uma imagem horrorosa, triste, civis carregando na garupa de uma moto uma menina israelense, uma soldado, né? Todos civis, ninguém tinha colete de Hamas, ninguém estava armado, ninguém estava segurando metralhadora, nada. Todos civis. E estavam lá morrendo de rir da menina ensanguentada na garupa da moto. Existem pessoas inocentes ali? Existem. Agora, a responsabilidade de evacuar aquelas pessoas não é de Israel, é da ONU e do próprio Hamas, que impede que essas pessoas deixem o norte da faixa de Gaza. A gente vê algumas vezes aí algumas matérias dizendo, não, foi Israel que não deixou. Fonte, Ministério da Saúde da Palestina, que é comandado pelo Hamas, né? Israel não deixou, Israel bombardeou a ambulância. Fonte, ONG não sei do que, ligada às piores coisas possíveis. Eu mostrei aqui para vocês, recentemente em um vídeo, né? Quantas vezes essa história de usar ambulância para carregar droga, para carregar bomba, para carregar atirador, para carregar terrorista ferido, né? Quantas vezes isso aí é mais velho que andar para frente, né? Mas eles assumem automaticamente ou não, né? Ou apenas dizem isso da boca para fora que, nossa, já é muito mal, né? Bombardeou aí as ambulâncias que estavam em direção ao Egito para salvar pessoas feridas. É complicado, pessoal. É uma briga assimétrica, né? E a prova disso, de que o Brasil realmente, agora trazendo aqui o tema para o Brasil, que não passa de um microcosmo disso que acontece no mundo inteiro, né? Vejam essa postagem do Zé de Abreu, né, aquele cuspidor, dizendo que, né, repassando uma desinformação de um jornalista, né, um pseudo-jornalista europeu, de que tinha sido Israel que tinha matado grande parte daquelas pessoas no dia 7 de outubro, e depois postado fotos e vídeos como se tivesse sido Hamas. Leiam aí, tá? Leiam aí. Eu não tenho estômago. Estou deixando em tela inteira, vocês printam aí se vocês quiserem e leiam, então dê um pause, né? Mas esse é o nível. Imagina se fosse alguém da direita falando alguma coisa desse tipo. Tá preso já. Isso aí é desumano. É desumano escrever isso. A Letícia Sabatella fez a mesma coisa. Divulgou a mesma desinformação nas redes sociais dela. Essa gente não tem alma. Essa gente não tem coração. Não tem, são podres por dentro, já morreram por dentro. É só a carcaça. Não tem a menor dúvida disso. Agora vamos lá, chegamos aqui ao nosso tema principal de hoje.
Galera, antes de qualquer coisa, tá? Eu vou ler aqui a resposta do procurador Carlos Frederico a uma pergunta feita pela Veja. Pergunta para o procurador Carlos Frederico Santos. O senhor quer dizer que uma eventual denúncia contra Bolsonaro não deve sair este ano? Eu acho muito difícil e precipitado falar um negócio desses. Ele está falando a respeito de uma possível denúncia, tá, pessoal? A não ser que aparecesse assim, estala os dedos, como a simular um passe de mágica, uma coisa que explodiria a República. Ele está dizendo aí que o que tem até agora é água de salsicha, né? Eu não sou bolsonarista, não sou lulista, então me sinto muito à vontade. A pressão toda que fizeram, por exemplo, prestem atenção nisso, porque a gente já conversou sobre esse tema aqui no canal algumas vezes, com relação ao Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, afastado em janeiro por ordem de Alexandre de Moraes, eu não vejo motivo para afastá-lo. Eu vou continuar investigando até esgotar as investigações. Se não encontrar nada, aí é outra coisa. É uma coisa com Bolsonaro, com quem for. Para mim, não faz diferença. Vamos lá, pessoal. Vamos dar destaque aqui às duas partes principais da resposta, que, na minha opinião, são as duas partes mais importantes da entrevista como um todo, tá? A primeira é precipitado falar em denúncia, que é algo que a imprensa insiste em repetir o tempo inteiro. Ele fala, a não ser que aconteça um milagre aí, venha alguma coisa nova que abale a República. Em uma outra resposta, ele diz que não adianta o Mauro Cid falar. Para tudo que o Mauro Cid falou, e nada que pese contra o Bolsonaro, ele está ordenando diligências para apurar o que o Mauro Cid falou. Até agora, não tem nada. Falar é uma coisa, falar até papagaio fala. Engraçado que essa é a mesma imprensa que criticava a Lava Jato, quando se utilizava de delações recheadas de provas documentais. Agora, uma delação que não tem provas documentais, com o próprio procurador, que não é bolsonarista, diz, está sendo necessário fazer diligência para conseguir arrumar alguma coisa ali que seja, que dê materialidade às palavras do Mauro Cid, aí é tudo tido como verdade absoluta. Portanto, de acordo com o Carlos Frederico Santos, que, repito, é o relator dessa delação, não tem nada que desabone Jair Bolsonaro até agora. Nada, absolutamente nada. A outra parte importante aqui é a questão do Ibanez. Porque eu já falei isso para vocês inúmeras vezes por aqui. Tá? Acho que tantas vezes quanto eu falei que esses vazamentos do Mauro Cid eram tudo balela, cortina de fumaça. Está aí provado que é cortina de fumaça. O cara é o relator, leu tudo, conhece de cabo a rabo a delação do Mauro Cid, isso não tem nada aqui contra o Bolsonaro. Enquanto isso, está lá a imprensa dizendo devastadora, entregou tudo, não sei o quê. A outra parte importante, que eu venho batendo nessa tecla sempre aqui, é o afastamento do Ibanez. Por quê? Porque nós temos nossas desconfianças a respeito do 8 de janeiro, e se ele não tivesse sido afastado, quem investigaria o que aconteceu ali, os eventos do 8 de janeiro, seria o governo do Distrito Federal, e o secretário de Segurança era o Anderson Torres. E o que fizeram? Afastaram o Ibanez, prenderam o Anderson Torres e decretaram intervenção federal. A partir daí, a investigação fica a cargo de quem? Do governo federal. E aí, deu no que deu. Deu no que deu. E ele diz aí na entrevista, não vejo motivo nenhum para ter afastado o cara. Nós sabemos o motivo. Nós temos plena ciência do motivo. Impedir que a investigação fosse de fato feita e entregar o caso para o governo federal, que estaria ali, digamos assim, militando em causa própria, mas basicamente investigando o próprio crime. É isso aí. Eu adoraria dizer para vocês aqui a seguinte frase: eu espero que a partir de agora a imprensa pare de mentir a respeito dessa delação. Mas eu não posso falar isso. Vocês sabem por quê? Porque essa entrevista foi do último dia 4. De lá para cá, já falaram muito mais coisa. Estão insistindo ainda. Mesmo depois dessa entrevista, estão falando a respeito de factoides que não estão na delação do Mauro Cid. É isso. Mas a esquerda pode tudo. A esquerda pode falar o que quiser, do jeito que quiser, que não tem problema nenhum.
Forte abraço, a gente se vê por aí.